A sua situação na divisão de acesso, ou vai ou racha. Paraná e Patriotas é o jogo que acontece às 3h no Durival Brito. Mariana Becker tem as informações do tricolor. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Linhares. Boa tarde também a todos os nossos ouvintes. É realmente um jogo de vida ou morte para o Paraná no domingo, porque precisa vencer e ainda precisa torcer para outros adversários tropeçarem aí na competição para conseguir a classificação na divisão de acesso. E a tendência é de mudanças, né? Desde que o técnico Fael Júnior chegou, ele já mudou a equipe 11 vezes. Já foram 11 jogadores diferentes utilizados como titulares, o que não tinha acontecido com o Marcão. O Marcão, em 5 jogos, ele utilizou 6 jogadores diferentes aí, ele fez as mudanças, né? Teve 6 mudanças na equipe durante esses 5 jogos, enquanto o Fael Júnior já fez 11 mudanças, inclusive já mudou a formação, né? Mudou aí, o Paraná vinha jogando no 4-3-3, mudou para o esquema com 3 zagueiros, aí no 3-5-2, e a tendência é que volte para o 4-3-3, tá? Ele deve voltar à formação inicial com os 2 zagueiros, e aí na zaga deve ficar o Júlio Vaz e o Giovani, devem ser os zagueiros. O Luiz Roberto retorna para a lateral direita, e na lateral esquerda deve ser o Furlan. Essa é uma das dúvidas do Fael Júnior, mas deve ser o Furlan, que ele inclusive foi o titular na última partida, então já está em condições de voltar, né, de jogar a partida inteira, então ele deve ser o titular. E no meio campo também deve ter mudanças aí. O Pitbull foi utilizado no treino, foi testado no lugar do Caio, né, então deve ser o Pitbull. Aí entra Pitbull, Romário e João Gabriel, e no ataque Tanque, Romarinho e Liliu. Romarinho e Liliu voltando também de suspensão. Então a tendência é realmente de mudanças na equipe para esse jogo tão importante contra o Patriotas. O Fael, ele deu uma nova cara para o time do Paraná, né, Dal? Que o Paraná já tem 2 vitórias sob o comando do Fael Júnior. A vitória contra o Araucária a gente não pode considerar como um grande feito, porque, né, todo mundo ganhou do Araucária até agora, mas a vitória lá em União da Vitória foi expressiva contra o Iguaçu, né? Sem dúvida. O estádio cheio, um adversário direto na briga pela classificação. O time que tá na frente do Paraná, inclusive, né? E era uma vitória, era um jogo assim... Aquele era o jogo, né? Para eliminar ou para manter vivo o sonho, né? Infelizmente o Paraná tá sendo... Todos estão sendo o jogo, né? Porque contra o Laranja Mecânica foi um empate que pode ter sido bom, né? Só que a gente só vai saber isso no final de tudo, né? Porque o Paraná precisava vencer o Iguaçu, beleza, venceu. Precisava vencer o Araucária, beleza, venceu. Só que segue precisando também vencer o Patriotas e ainda torcer contra tropeços. Então o início do Paraná ruim fez com que a situação fosse muito complicada. Fez com que as coisas se tornassem difíceis pro momento que o Paraná está agora. Imagina se tivesse uma vitória daquelas dos 2-0, uma só, não sabe das duas. O que bastaria para deixar o Paraná dependendo das próprias forças, dependendo das próprias forças, talvez um empatezinho classificaria o Paraná. Se não fosse aquele gol contra, né? Se não fosse o gol contra do Luiz Eduardo. Alan Ferreira. Do Alan Ferreira, perdão. O Luiz Eduardo saiu antes. Ou a falha do Felipe, né, contra o Andraus, né, ainda no primeiro tempo, né? Falha do Felipe contra o Andraus. Que ele deixou a bola escapar num cruzamento rasteiro. Eu acho que o do PSTC foi o mais dolorido pro Paraná, no geral, assim. Tenho certeza que pro Marcão, que era o comandante também, porque o Paraná fez o primeiro tempo muito bom, abriu 2-0, foi pro intervalo vencendo com 1 a mais em campo, e daí no segundo tempo sucumbiu e levou o empate. Então, assim, o Paraná ainda precisa de uma força, porque o Patriotas vem pra matar o Paraná. Isso não tem dúvida nenhuma. Pra não pegar o Paraná. O Patriotas não vai querer pegar o Paraná. Então, se o Patriotas vencer, o Paraná tá eliminado, o Patriotas é o primeiro. O Patriotas quer isso. E até porque, assim, se o Paraná classificar, o Paraná pode classificar para os dois. Ou quarto. Ele teria que se classificar em terceiro, porque a vitória do Paraná sobre o Patriotas deve dar chance para o Andraus terminar em primeiro. Né? Na frente do próprio Patriotas, né? Então, assim, o Pedrinho Maradona, né, que é o técnico do Patriotas, deve estar avaliando. O que é melhor? Correr o risco de pegar o Paraná numa semifinal
com torcida, né? Nos 2 jogos. Sem dúvida nenhuma que pro Paraná, pro Patriotas, o melhor é o Patriotas ir lá e vencer o jogo. Porque daí você elimina um concorrente que vai se tornar muito mais forte, porque faz uma Série B de recuperação, se classificar, vai chegar com uma força absurda. Com apoio da torcida. E a torcida vai levar o Paraná. Isso sem contar com o torcedor ainda, né? Que vai dar força para nada, independente do momento que tá. Se tivesse conquistado 5 vitórias no começo lá e agora tivesse perdendo tudo, na semifinal iria ser muito forte pela torcida, mas um campeonato de recuperação como o Paraná tá fazendo, se classificar e ainda tiver o apoio da torcida, vai ser difícil parar. O Paraná contra o Patriotas. O técnico do Paraná Clube tá ligado com a gente aqui, né? O @técnico Paraná Clube. Ele tá dizendo assim: eu vou deixar o Marcão de fora, é isso? O que aconteceu nos treinos aí durante a semana foi o Júlio Vaz e o Giovani como titulares na zaga. Né? Não quer dizer, não estou dando certeza da escalação, mas o que o Fael Júnior testou nas zagas durante essa semana foi Júlio Vaz e Giovani. Todo respeito ao Fael, o Júlio Vaz foi mal em todos os jogos que ele jogou até agora. Tanto que no jogo contra o Araucária, ele foi substituído com 30 minutos no primeiro tempo. O Fael tem... E o Marcão capitão do time. Ele chegou, era o capitão do time até esses dias. Ele tirou o Júlio Vaz ali naquela situação pra mudar a formação também, né? Mas aí por que ele não tirou o Marcão, então? Entendeu? Nesse caso, isso que eu quero dizer. O Júlio Vaz errou tudo. O Júlio Vaz tentou uns 8 lançamentos, ele errou uns 10. E o Paraná vai ter força máxima, tá? Não tem nenhum jogador machucado, não tem nenhum jogador suspenso. Vai ter todos os jogadores à disposição pra esse jogo. Eu colocaria ali o Felipe no gol, que é o que tem, né? O goleiro que tem. Luiz Roberto, o Giovani, o Marcão e o Furlan na lateral esquerda. Aí o meio-campo ele pode ter o Pitbull. Eu acho que o Gui Marques é um cara que é importante num jogo que você precisa ganhar, porque ele constrói bem o jogo, né? O João Gabriel é titular absoluto. E lá na frente o Diogo Carlos, o Liliu e o Romarinho na esquerda. Eu escalaria esse time aí, que foi basicamente o time da estreia que venceu o Toledo, que na minha opinião foi a melhor partida que o Paraná disputou até aqui na competição. O Gui entrou muito mal contra o Araucária, errou muito. O Paraná jogou com 3 zagueiros nos últimos 2 jogos, né? Ou o Caio, né? O Caio também, que faz o zagueiro e volante, né? Então. O Caio também faz o Caio acho que é titular absoluto nesse time. Caio e Pitbull ali na Então, a princípio, entraria o Pitbull no lugar do Caio, né? O Caio podendo fazer o terceiro zagueiro ou como volante. E aí entraria o Pitbull, Romário e João Gabriel no meio campo. O Romário o meio campo é onde ele tem mais opções, né? O Caio foi um dos principais jogadores dos últimos 2 jogos. Ele tem o Adílio ou o Romarinho, né? Que são 2 características diferentes, né? Eu prefiro o Adílio nesse caso. Eu gosto mais, porque o Romarinho tem um cara mais habilidoso, né? Do que o Adílio. O Adílio é mais de espetar, né? De levar a bola. Ele é um jogador de arrasto. Por isso velocidade, que eu acho, porque acho que a parte da habilidade, a parte do 1 contra 1 já tem o Diogo Carlos. O Diogo Carlos pode pintar até na lateral esquerda, né? Pra mim o Diogo é o grande jogador desse time do Paraná. Ele é o melhor, assim, o mais tecnicamente é o melhor, no geral, assim, ele é o jogador mais lúcido que tem nesse time do Paraná, e eu acho que ele é o que precisa mais ser bem aproveitado. Legal, Paraná e Patriotas, domingo 3 da tarde, aliás, toda a rodada da divisão de acesso vai ser no domingo às 3 da tarde, né? Todos os jogos começando no mesmo horário. O Apucarana, o Iguaçu, o Paraná e o PSTC brigando por 2 vagas, o Andraus e o Patriotas brigando pela primeira posição, e na luta contra o rebaixamento, confronto direto lá no Willie Davis entre o Grêmio Maringá e o Toledo. O Grêmio Maringá jogando pelo empate, o Toledo precisa vencer para permanecer. O Araucária já está rebaixado, o Laranja Mecânica, que joga contra o Apucarana, não tem mais chance de nada, né? Então essa é a situação da última rodada. Chega emocionante a divisão de acesso na última rodada. O John até tá perguntando aqui se o Paraná depende de outros resultados. Sim, o Paraná depende de um tropeço do Apucarana e também do Iguaçu. É de um ou de outro, de né? um ou de outro. Precisa dos 2. Com o Paraná vencendo, né? Com o Paraná empatando, aí ele depende necessariamente que um deles, Apucarana ou Iguaçu, percam e que o PSTC não vença.
também, ou que pode tropeçar, né? Pode empatar com o Andraus. Mas aí um tropeço do PSTC e que a Apucarana ou o Iguaçu não vençam seus jogos. Mas e se não ganhar do Patriotas, esquece também, né? Porque... mas empatando ainda tem chances matemáticas de conseguir a classificação. É mais difícil.